Olá, meus pequenos, tudo bem com vocês? Tio Auri aqui chegando, né? Estou com muitas saudades de todo mundo, espero que estejam bem. Faz muito tempo que a gente não se vê, né? Que a gente não tá tendo aula, que a gente não tá aí na sala de ensaio. Mas a Associação Nossa Casa Mãe África sempre pensa em todos, em todas. E aí a gente decidiu agora que vocês terão aulas online. Eu sei que não é a mesma coisa, né, do que tá lá fazendo, aprendendo, tendo esse contato, mas o importante é a gente não deixar de aprender, é a gente não deixar de tentar fazer, né? A gente está passando por um período bem complicado, né? Nunca antes assim a gente passou, acredito, por um período tão complicado como esse, mas a gente vai esperar, a gente vai conseguir. E assim, como o teatro, né, ele sempre passou por toda a sua história por grandes transformações. Ele passou, né, o teatro aí tem milhões e milhões de anos. Eu já falei sobre isso na aula, né, que eu vou já também revisar algumas coisas. E sempre passou por esse tipo de situação. Sempre tentou contornar, sempre tentou existir. E não é agora que vai ser diferente. Não sei se vocês estão acompanhando, mas tem muitos grupos que estão fazendo espetáculos online, como a gente mesmo fez, né? Com o Território das Artes, a gente exibiu o vídeo e tal, tem gente que está interpretando mesmo pelo celular, né? Pelo computador, por esse ambiente virtual. E, inclusive, nós tivemos o nosso aluno Gutierre, que fez um trabalho, a gente conversou e fizemos um trabalho dessa forma. E aí fica o convite também para vocês, se vocês quiserem se sentir à vontade de querer fazer alguma coisa, alguma performance, alguma peça, alguma cena, vocês me procuram e aí a gente vai articulando e vou fazer isso com todo carinho e amor possível, certo? A gente vai começar a ter essas aulas, a gente vai disponibilizar o vídeo, vocês vão ter um período para assistir, para fazer as atividades, né? Então não vai ser todos os dias, vai ter alguns períodos, certo? Mas é importante o compromisso, é importante que vocês vejam, é importante que vocês estejam presentes, que vocês procurem fazer as atividades propostas. No meu caso, as aulas não vão ser só dessa forma. Essa é a primeira parte da aula que a gente vai conversar, como eu sempre faço, não sei se vocês lembram. Mas a gente também vai já já ter uma parte mais física, né? De prática mesmo. Então sempre vai ser dividido dessa forma, né? Eu vou falar um pouco, a parte mais teórica, depois uma parte prática, parte de jogos e eu vou passar os exercícios para casa no final, tranquilo? E aí a gente vai começar, né, essas nossas atividades fazendo o que a gente chama de reciclagem. Todos os artistas, sejam eles do teatro, do circo, da música, vez ou outra eles passam por reciclagens. Vocês sabiam disso? O que é isso, tio? É um período em que você volta, né, para a sala de aula, digamos assim, passa a ter aulas com outras pessoas para revisar aquilo que você já aprendeu algum dia, mas que às vezes a gente acaba esquecendo. Não é verdade? Muitas vezes, quem está comigo aí desde o começo, eu pergunto alguma coisa e você não sabe responder porque você esqueceu. Então a gente tem que fazer essa reciclagem, ou seja, revisitar os conteúdos. E como a gente sabe que tem uma galeria nova que está chegando, que tinha acabado de chegar e entrou a pandemia, né? Isso vai servir também para essas pessoas, para que elas possam aprender junto com vocês, tá? Então, nós vamos começar com essa reciclagem, tranquilo. A gente vai rever algumas coisas, eu tenho certeza que muitas delas vocês talvez não lembrem, e é importante vocês anotarem, estarem sempre com caderno, certo? Caderninho para estar anotando tudo. Eu tenho muitos cadernos que eu anoto várias coisas das minhas aulas, certo? Então façam isso. Criem esse hábito de escrever, anotar as coisas. Para começar, a gente vai voltar um pouco no tempo, revisitar a história do teatro, certo? Que é uma arte muito antiga. Eu não sei se vocês lembram que eu disse lá para vocês
que desde a época dos homens das cavernas, em que o homem sentiu essa necessidade de se expressar, o teatro começou a surgir. Não com esse nome, teatro, né? Mas o ato de ensinar, o ato de querer se expressar. Vocês sabem que na época eles se expressavam muito com o corpo, né? Eles usavam o corpo para dizer as coisas. E aí entra teatro, entra dança, entra música, né? Que eles usavam os batuques, entra o desenho, os prestes. Então a arte, ela sempre vai estar muito ligada, tá? O teatro, ele abrange tudo isso. E aí eles começaram a querer se expressar, a querer se comunicar, com essa necessidade de comunicar. Sempre dou exemplo, digamos que esteja lá um homem na caverna e o outro chega dizendo que vem um leão atacar a caverna. Ele não ia falar, porque eles não sabiam falar na época, como a gente fala hoje, né? Então eles faziam tudo com o corpo, dizendo que vinha alguma coisa, algum perigo, né? E aí eles entendiam isso. Então há essa comunicação. E o teatro é uma linguagem de corpo, né? A gente também usa a palavra, mas antes de usar a palavra, não sei se vocês lembram nas aulas, antes de vocês começarem a decorar texto, a trabalhar com texto, a gente trabalha primeiro o quê? O corpo. Lembram disso? A gente trabalha o corpo direto, né? O corpo e o espaço são os nossos instrumentos de trabalho. O instrumento de trabalho do médico, ele não tem lá, né? Não sei nem como é o nome. Eu ia falar ferramenta, né? Mas aqueles acessórios que eles usam lá para fazer as operações, luvas, estetoscópio, enfim. O professor, né? Tem o pincel e tal. O pedreiro tem lá as ferramentas. O nosso ferramenta de trabalho é o corpo e o espaço, né? Porque a gente trabalha sempre dentro de um espaço, com a lógica do espaço. Tranquilo? Então aí o teatro começou a surgir, essa necessidade de se expressar. As coisas foram evoluindo, o tempo foi passando, a comunicação foi ficando melhor, até que nós chegamos onde? Na Grécia Antiga. É na Grécia Antiga que o nosso teatro, esse teatro que a gente conhece hoje, que a gente pratica aqui no Brasil, é de lá que vem esse berço, certo? Lembrando, quando eu perguntar onde nasceu o teatro, olha que eu vou falar de novo. Onde nasceu o teatro ocidental? Aí vocês vão dizer, lá na Grécia. Porque existe o teatro oriental, né, do outro lado do mundo, que nasceu lá pela China, né, que veio bem antes, mas a gente vai estudar esse teatro que a gente pratica aqui, né, que é o teatro do Ocidente, que é esse lado do mundo. É o teatro oriental. E aí foi lá, inclusive, que deu esse nome, teatro. Vem da palavra teatron, que significa lugar de onde se vê, plateia, entende? Vocês conhecem a imagem do Coliseu? Vou até colocar a imagem dele aqui, do Coliseu. Esse teatro era um teatro da Grécia, ainda existe, né, as ruínas do Coliseu. Foi um dos primeiros teatros físicos que surgiram. E aí é importante vocês entenderem. A gente fala, tem tanto teatro físico, que é o espaço, como teatro arte, né? Que é o ato de encenar, de representar. Tranquilo? Por exemplo, a gente está falando do Coliseu. O Coliseu é o teatro físico, ou seja, é o espaço de encenação. Mas nós também fazemos o teatro que é a arte, né? Que é esse ato de encenar. Então lá começou a questão do teatro, o teatro grego, as tragédias, certo? Quando eu falo, vocês sabem das máscaras, a tragédia e a comédia, são os grandes gêneros teatrais, né? A tragédia, ela falava sempre dos heróis, né, da Grécia. Então, sempre tinha essa questão do herói nascendo, o herói conquistando o mundo, os conflitos dos heróis e a morte dos heróis. Normalmente, sempre as tragédias têm essa questão da morte, por isso o nome tragédia, certo? E a comédia falava muito das pessoas do campo, as pessoas da cidade, a população burguesa não, a população que não era burguesa, né, da cidade ali, o povão. Eram as coisas que aconteciam ali que haviam as comédias, né? Foi onde surgiu as comédias. Então a gente sempre tinha esse âmbito, a tragédia e a comédia ali caminhando juntas, certo? Que é o que a gente vê hoje.
Hoje a gente tem outros gêneros, subgêneros que vêm da tragédia e da comédia. Mas vamos hoje focar nessas duas questões, certo? E aí, gente, o teatro começou a se desenvolver e com o tempo ele foi tomando esse jeito que a gente conhece hoje. Existem muitos e muitos autores, muitos e muitos estudiosos, diretores que estudaram e estudam teatro para que ele sempre se evolua. E lembrando, a história do teatro, ela ainda continua. Nós fazemos ainda a história do teatro. Porque olha o que está acontecendo. Nós, atores, nós não estamos mais no teatro físico. Nós não estamos mais apresentando para uma plateia. Nós estamos apresentando para uma tela e aí as pessoas enxergam. Então essa relação de teatro com o público mudou. Eu sempre falo que essa é a grande diferença do teatro para a televisão, para o cinema, para a novela. Porque o teatro mesmo, como vocês já tiveram essa experiência, é ali, é feito na hora, sabe? É você, o personagem e o público acontecendo ali, naquele momento. Enquanto na TV, não. É o ator, o personagem e uma tela, né? E aí, se ele errar, ele pode muito bem parar, voltar, editar. No teatro existe isso? Não. Se você errou, na hora você tem que improvisar, tem que se virar. Quem aí, né, nunca errou em cena? Quem não lembra em um momento que teve que esqueceu a fala, esqueceu a marcação, esqueceu o nome de alguém, teve que improvisar? Todos nós, eu faço muito isso, é normal. Agora, o importante é não deixar o público perceber, certo? A gente vai sempre fazer isso para que o público não perceba. E aí, minha gente, é importante vocês começarem a pesquisar bem mais. Eu já passei até uns vídeos, alguns textos para vocês entenderem essa história do teatro, né? Porque é entendendo essa história para vocês verem como é que está hoje. E lembrar, não é porque vocês não estão em aula comigo presencialmente, que vocês não estão estudando para uma peça, que vocês devem parar de fazer teatro, certo? Vocês podem procurar lembrar dos exercícios que eu passava, procurar fazer, procurar esticar esse corpo, melhorar essa expressão facial, pegar pequenos textos e ir estudando e lendo, ver as histórias, ver vídeos. Isso tudo tem que partir de vocês. Eu aqui, os tios, a gente só tá para orientar, né? Para indicar, para ajudar, mas a gente não vai colocar tudo na cabeça de vocês. Vocês têm que começar a ir procurar também, certo? É assim que a gente evolui. Se vocês querem realmente seguir nessa profissão de atriz e ator, vocês têm que começar logo a estudar muito. Eu já tenho 10 anos de estrada e ainda estudo muito, muito, muito. Ainda tenho muito a aprender. Então, e é bem complicado, então vocês têm que estudar. Mas é uma arte muito maravilhosa. Quem está no palco, você sabe como é incrível. Vocês lembram quando vocês estavam no palco? Como foi essa sensação? Muito maravilhoso, né? Bora, galerinha, agora é a hora da parte prática, certo? A gente vai fazer alguns alongamentos, alguns aquecimentos básicos. Com o passar do tempo, a gente vai melhorando esse nível, tá? Esse primeiro momento é pra gente poder ir se esticando, né? Já que faz muito tempo que a gente tá parado e tal. Pra gente ir aos poucos acostumando esse corpo. É importante que vocês procurem um espaço bacana, né, para vocês fazerem os exercícios, que não tenha muita movimentação de pessoas, então é importante vocês falarem para as pessoas que estão na casa de vocês para dar um tempinho que vocês vão estar fazendo as atividades, né? Roupas leves, certo? Procurar ter água por perto para sempre se hidratar. E é isso, ir no seu limite, certo? Lembrar que eu tenho um nível físico, vocês têm outro. Vocês vão no limite de vocês, certo? Ah, não deu, tá doendo, só vai até ali, tranquilo? Eu vou fazer e aí vocês vão repetindo. Para não estar falando muito, né? Como era nas aulas, eu vou fazendo e vocês vão repetindo. Tranquilo? Se não der para você fazer, você não faz. Alguma atividade ou outra, tá? Pois vamos lá.
young, and I didn't understand that you were no one, and I can't wait to see you hindsight is fleeting when your heart's bleeding and all you can see is red, till you discover it is within each other to forgive and make amends. If I had known then what I know now, I wouldn't have said what I said. I took the long road, thought I'd be better on my own. Sometimes what's right is wrong instead, 'cause I was too young, and I didn't understand that you were no one, and I can't wait to see you again. Oh, I can't wait, I can't wait, I can't wait, 'cause I was too young, and I didn't understand that you were no one, and I can't wait to see you hindsight is fleeting when your heart's bleeding and all you can see is red, till you discover it is within each other to forgive and make amends. If I had known then what I know now, I wouldn't have said what I said. I took the long road, thought I'd be better on my own. Sometimes what's right is wrong instead, 'cause I was too young, and I didn't understand that you were no one, and I can't wait to see you again.
young, and I didn't understand that you were the one, and I can't wait to see you
was too young, and I didn't understand that you were not one, and I can't wait to see you Hindsight is fleeting, oh, and your heart's bleeding, and all you can see is red, till you discover it is within each other to forgive and make amends. If I had known then, or what I know now, I wouldn't have said what I said. I took the long road, thought I'd be better on my own. Sometimes what's right is wrong instead, 'cause Nós vamos agora partir para o aquecimento, certo? Lembrando, sempre a gente começa devagar andando, aí na velocidade 2 a gente acelera um pouco mais, na velocidade 3 é que a gente faz um pouco de corrida, tá? Não é aquela corrida, mas um pouquinho, certo? É como se fosse correndo. Tranquilo? I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. We have the world in our sight, and I know together we'll be alright. Can you see forever we will go? We are forever learning, one step at a time. As long as the world is turning, I'll be by your side. We'll keep the fire burning, I'll never see you hurt. You know I can't explain it in a way of words. We both know that you'll understand, and you'll see if you take my hand, then I'll go out of my own way for you. I'll go out of my own way.
Nós agora vamos fazer 3 sequências de exercícios, certo? Vocês repetem ele 3 vezes, como eu fiz. E também a gente vai trabalhar nele alongamento, equilíbrio e força. I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. We have the world in our sight, and I know together we'll be alright. Can you see forever we will go?
por hoje é só, certo? Como eu disse, a gente ainda está iniciando. A atividade que eu quero de vocês é simples. Eu quero que vocês tirem fotos de vocês fazendo essas atividades, certo? Tirem fotos e me enviem. Se quiser fazer vídeos também, vídeos curtos, me enviem. Se tiver alguma dúvida, eu não consegui fazer isso, eu não entendi isso, tanto do que eu fiz enquanto exercício, como do que eu falei, se tiverem perguntas, vocês também me mandam no privado, que eu vou respondendo, certo? Primeiro é isso, depois a gente vai avançando um pouco mais. É importante fazer tudo que a gente está propondo. Tranquilo? Até a próxima, gente. Muitas saudades. Beijos.